Olá! Hoje o papo é sobre um livro que, olha, atravessou milênios e continua super atual. A Arte da Guerra, do Sun Tzu. A gente vai mergulhar nessas lições para entender o que faz delas algo tão poderoso até hoje. Então, vamos começar com a grande pergunta, né? Como é que um manual sobre tática militar escrito há mais de 2.500 anos ainda é leitura obrigatória para líderes, para gente de negócios, para qualquer pessoa que queira pensar em estratégia hoje em dia? Qual é o segredo disso tudo? Olha, para o Sun Tzu, o negócio era sério. A guerra era o assunto mais importante de um Estado. Era literalmente uma questão de vida ou morte. E é por isso que a primeira lição dele é tão fundamental. A preparação não é uma opção, sabe? É tudo. É o que vai definir se uma nação ou até um projeto nosso vai para frente ou simplesmente deixa de existir. E isso nos leva direto para o primeiro grande pilar do pensamento de Sun Tzu. A ideia de que a vitória, na verdade, ela é conquistada muito antes de qualquer confronto começar. O verdadeiro campo de batalha para ele é a preparação, a análise, o planejamento. E para se preparar, ele define 5 fatores que são, assim, essenciais. Primeiro, a doutrina, que é aquela sintonia entre o povo e seu líder. Depois, o tempo, pensar nas condições do clima, da estação. O terreno, claro, as distâncias, os obstáculos. O comando, ou seja, a qualidade da liderança. E, por fim, a disciplina, a organização da equipe. Um bom estrategista é quem bota tudo isso na balança com frieza, analisando o próprio lado e o do adversário. E aí vem talvez a frase mais famosa dele que resume tudo isso de um jeito genial. Conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo, essa é a chave para não correr perigo. É isso, conhecer a si mesmo te deixa invulnerável, e conhecer o outro lado te mostra onde estão as brechas, as oportunidades. É dessa combinação que nasce a invencibilidade. Ok, agora a gente entra numa das ideias mais, eu diria, mais sofisticadas do Sun Tzu. A de que a maior de todas as vitórias, a verdadeira arte, não é vencer na batalha. É vencer sem nem precisar lutar. Ele faz um contraste bem claro, sabe? De um lado, a vitória pela força bruta, que envolve destruição e campanhas longas e caras. Do outro, a vitória estratégica, que é sobre quebrar a resistência sem combate, capturar forças intactas, desfazer alianças. A ideia é atingir o objetivo com o mínimo de dano possível. E a frase dele sobre isso é matadora. O mérito supremo, a glória máxima, é quebrar a resistência do inimigo sem lutar. É vencer a guerra na cabeça do oponente, antes mesmo que ela comece no campo de batalha. Tudo bem, mas e quando não tem jeito? Quando o confronto é inevitável? Bom, aí o Sun Tzu diz que a arma mais poderosa não é a espada, é a mente. E é aqui que a gente entra na famosa arte do engano. O manual dele é praticamente um roteiro para isso. Se você é capaz, finja que não é. Se está perto, faça o inimigo pensar que está longe. Ofereça iscas, infle o ego de um oponente arrogante, plante discórdia no time dele. A lógica por trás de tudo é uma só: manipular a percepção do inimigo para criar uma vantagem, para que ele cometa um erro. E ele resume isso numa frase curta e direta: toda guerra é baseada no engano. Isso é muito forte. Significa que ter o controle da informação é tão crucial quanto ter mais soldados. Quem domina o engano, na prática, está moldando a realidade do jogo a seu favor. Só que tem um porém. De que adianta ter o plano perfeito se o cenário muda? E, vamos combinar, ele sempre muda. É por isso que a gente precisa falar do próximo pilar, o poder da adaptação. Santos apresenta um conceito-chave aqui, que é o ímpeto, ou como a gente chamaria hoje, o momentum. Não é sobre força bruta, tá? Pensa na energia de uma avalanche. Um bom general, ele não fica tentando empurrar uma pedra morro acima. Ele leva a pedra até o topo da montanha e só deixa rolar, criando uma força que parece impossível de parar. E isso se conecta com outro princípio, o do cheio e o vazio. A ideia é bem simples. Você concentra a sua força, o cheio, e ataca as vulnerabilidades do inimigo, o vazio. Ou seja, evite bater de frente onde ele é forte. Procure as brechas, os pontos fracos. E para fechar essa ideia de adaptação, ele usa a metáfora perfeita, a água. Um exército não pode ter uma formação rígida. Assim como a água não tem forma. A água se molda o terreno por onde passa. E é exatamente assim que uma força vitoriosa tem que ser. Fluida, capaz de se adaptar ao oponente. Bom, tudo isso é incrível, né? Mas a pergunta que fica é:
Como é que a gente pega esses princípios e aplica no nosso mundo de hoje, onde o campo de batalha não tem exércitos? A resposta: dá para aplicar em praticamente tudo. O campo de batalha virou uma sala de reunião, mas a lógica da estratégia continua a mesma. Olha só que interessante. Conhecer o terreno do Sun Tzu, hoje a gente chama de análise de mercado. Evitar o forte e atacar o fraco é a essência de explorar um nicho. E o uso de espiões? Bom, isso hoje é a nossa inteligência competitiva. A linguagem mudou, mas o conceito é o mesmo. No final das contas, o que a arte da guerra nos mostra é que estratégia de verdade não é sobre ganhar brigas, é sobre atingir objetivos do jeito mais inteligente possível. E isso deixa a gente com uma provocação para pensar. Nos nossos conflitos de hoje, seja nos negócios ou nas metas pessoais, em que situações a melhor vitória é simplesmente escolher não lutar?